Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina em nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e também partilha com seus amados irmãos. Então, ao longo desse trimestre, estamos aqui falando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. Então, você é o nosso convidado assim a poder acompanhar essa lição que praticamente começamos no mês de abril, que é esse que estamos, e vamos até o mês de junho. Então, é praticamente um trimestre inteiro falando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E chegamos agora na lição número 5, onde tem como tema como estudar a Bíblia. Exatamente, como estudar a Bíblia. Quem sabe essa é a sua pergunta, como estudar a Bíblia Sagrada? Então, a lição dessa semana vem para nos dar esse foco principal de como é que nós podemos fazer com que o estudo da Bíblia seja mais interessante. Então, temos aqui o nosso verso-chave, encontrado em Isaías capítulo 55, versos 11, onde diz assim: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É interessante que a Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Não há um livro que possa se comparar com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela possui o poder transformador no coração de um ser humano. Diferente de outros livros da ciência, que nós somente podemos ler somente para obter um certo conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela nos dá conhecimento de quem é Deus e ao mesmo tempo também transforma o nosso ser, os nossos pensamentos e caráter. Então, na parte introdutória, nós aqui vimos, ou podemos ver, a autora começa falando, você se lembra da sua primeira Bíblia? Eu, por exemplo, me lembro da minha primeira Bíblia que eu peguei em 2015 ou 2016, ainda não estou tão bem assim, certo ao ano. Mas certo é que a minha Bíblia, a primária que eu tive, foi um Novo Testamento. Assim nós chamamos aqui o Novo Testamento, que é praticamente um pequeno livro, né? Essa foi a primeira Bíblia. E depois tive a segunda emprestada de um certo amigo e fui lendo. E a autora aqui fala que realmente quando você pegou este livro pela primeira vez, você viu, parecia que todas as páginas estavam brilhando, parecia que havia ouro. E você ficava todo momento lendo, parecia que você estava a procurar uma pedra preciosa. Então, essa era a emoção que nós tínhamos, né? Quando assim vamos dizer, no primeiro contato com a palavra de Deus. Então, a nossa lição aqui na introdução destaca aqui a citação de Martinho Lutero. Diz assim: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira, 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinha a oferecer. Veja que Martinho Lutero, um homem reformador, praticamente de 1517, ele já lia a Bíblia Sagrada 2 vezes por ano, a Bíblia inteira. Além de Martinho Lutero, tem mais o George Whitefield, também que lia a Bíblia inteira, né, durante vários anos da sua vida. Então nós temos praticamente aqui nessa citação de Martinho Lutero, que se a Bíblia fosse uma árvore e lá tivesse seus galhos, então eu teria tocado todos os galhos para poder descobrir o que poderia assim me oferecer. Então, isso mostra a profundidade que este homem tinha em estudo da palavra. Por isso que ele foi homem poderoso, porque ele estudava a palavra de Deus com muita dedicação. Então, vamos agora responder a pergunta que praticamente está na nossa lição. Embora que não é pergunta, mas vamos dizer assim, é a ajuda que a lição quer trazer para nós. Como estudar a Bíblia? Então, o primeiro passo que a nossa lição nos dá, lição número 5, é de prioridades. O que é prioridade? Prioridade, estamos a dizer, da coisa que você coloca em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer, termos prioridade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Cristo nos chama a prioridade, a colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Então temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E como é que eu faço isso? Então é aqui onde nós agora vamos ainda aprofundar. Então a nossa lição aqui, ela oferece praticamente 3 passos, né? Nesta parte da prioridade. A primeira coisa é que nós temos que pedir a Deus que desperte o desejo de podermos estudar a palavra de Deus. Vivemos num tempo praticamente muito ansioso, um tempo em que as coisas estão sendo bem rápidas. E às vezes, quem sabe lá o emprego, ou a escola, a faculdade, e você acorda logo de manhã, imagine que você acorda já às 6 horas, e praticamente a escola lá está 7 horas.
Então, praticamente, você acorda atrasado e aí você começa correndo, né, de uma certa forma e até faz aquela oração rápida, lê um texto da Bíblia por aí e pronto, já chega. Mas você vai caminhando e percebe que parece que não fez nada. Ou seja, você leu a palavra de Deus, fez a oração a Deus, mas de uma forma rápida, que aquilo aí não preencheu realmente o vazio do seu coração. Então, para dizer que nós precisamos aprender a separar o tempo de qualidade para com Deus. Precisamos pedir a Deus para que Ele possa nos dar o desejo de sempre irmos à Sua palavra e lhe buscarmos logo de manhã. E o segundo passo, nesta parte da prioridade, encontramos também que nós temos que entregar o nosso tempo a Deus. Você pode fazer muita coisa com a oração, mas você pode fazer pouca coisa sem a oração. Em outras palavras, você pode pensar que está fazendo muita coisa, se enquanto você não ora, não estará já a fazer nada. Já aconteceu contigo, parecer que você está tentando fazer de tudo, mas nada está a dar certo? É exatamente isso que pode vir a acontecer. Talvez esse é um sintoma para mostrar que você deixou a sua vida devocional com Deus. Então precisamos entregar o nosso tempo a Deus, né? Lembrando que o tempo não nos pertence, o tempo pertence a Deus, é Ele quem criou o tempo. E temos aqui o terceiro passo, nessa parte de prioridade. Temos que buscar a Deus mesmo quando nós não temos vontade. Eu já ouvi várias pessoas dizerem que, olha, eu não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Mas olha, se você não tem vontade de orar, a orientação que nós temos aqui nessa nossa lição é que você deve ir a Deus a si mesmo, sem vontade. Aliás, quando nós temos um amigo íntimo, um amigo que realmente nós gostamos de conversar, mesmo que, vamos dizer, em certo dia que eu não estou tão bem-humorado, mas sempre eu converso com aquele amigo. Para o quê? Quem sabe o amigo vai poder me ajudar a tirar aquilo que realmente eu estou a carregar. Assim também, se nós considerarmos Deus como nosso amigo, mesmo que nós não estejamos com vontade de falar com Ele, mesmo assim, vamos à oração e falar com Ele. Senhor, eu hoje não tenho vontade de falar consigo porque estou assim, assim, assim. Deus é o nosso amigo, num bom sentido. Então, temos aqui o livro de João, capítulo 15, versos 1 até 8, onde Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E destaca o versículo 5, onde Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus na vida, você não pode fazer nada. Você pode pensar que está a fazer alguma coisa, mas não está já a fazer nada. Então, só em Jesus nós temos a completude ou a perfeição das coisas. E a nossa lição destaca aqui, também nesta parte, como estudar a Bíblia, nos fazendo entender que nós temos que aprender a separar um espaço, um tempo de qualidade para com Deus. Assim lemos em Marcos capítulo 1, versos 35, Jesus ele saía para um lugar deserto para poder orar. E também Lucas capítulo 6, versículo 12, vai dizer que Jesus se encontrava muitas vezes em oração a sós e passava até mesmo noite em oração. De tamanha comunhão que Jesus tinha, porque ele tinha muita coisa para poder fazer, muita necessidade para poder resolver, muitas pessoas para curar, muitas pessoas para libertar. Então ele encontrava a força e o poder somente em Deus, na comunhão com o Pai. Agora, uma pergunta que fica em nós é, se Jesus, sendo o Filho de Deus, ele procurava um lugar para se encontrar com Deus, para apanhar forças, para encontrar poder, e quanto mais nós, seres humanos, pecadores. Por isso que em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 11, diz-nos que nós temos que buscar a Deus continuamente. Temos que buscar a Deus sempre. Não pode ser de vez em quando eu oro, de vez em quando eu estou a estudar a Bíblia, não. Tem que ser mesmo uma busca constante, né? Temos que buscar a Deus diariamente. Então, quando realmente criamos este hábito, né, de estudar a palavra de Deus, de passarmos tempo com Deus, manter o encontro com Deus, então praticamente nós estaremos a ver a nossa vida sendo mais fácil, em outro sentido. Embora que podem ter dificuldades, mas nós teremos já uma mente leve, uma paz no coração, uma alegria em nossa vida, que os problemas que nós temos não sentiremos. A lição agora também nos chama a outro ponto, de que nós temos que fazer um estudo profundo da Bíblia Sagrada. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ser um pastor, ou um teólogo, ou mesmo talvez um mestre em teologia, para começar a estudar a Bíblia profundamente. Porque há alguns que falam que não, para eu estudar, né, Bíblia profundamente, eu tenho que estudar teologia. Mas não é necessariamente isso. Você pode fazer um estudo aprofundado da palavra de Deus. Você pode pegar, por exemplo, vários livros, né? Pode pegar estudo de profecia, por exemplo. Pode pegar alguns comentários bíblicos e você vai fazendo comparações. Você pode ter várias versões da Bíblia para comparar aí, aliás, a linguagem, para poder ainda entender melhor. Então, também a nossa lição nos oferece aqui, nesta parte do estudo profundo,
que a primeira coisa que temos que fazer aquilo que é a oração. A oração que eu falar com Deus, temos que pedir a iluminação que vem de Deus, para que Deus possa abrir assim a nossa mente. Então, depois de orar, ao estudar a Bíblia, você tem que também escrever, fazer anotações, buscar fazer comparações. Então, leste um texto, como por exemplo de Mateus 1, versículo 1, onde diz livro da geração de Jesus Cristo. Então, você vai procurar mais uma outra versão da Bíblia que vai a trazer uma outra linguagem. Quem sabe falar de genealogia, de Jesus Cristo, entre outra linguagem. E também quando pegamos comentários bíblicos, também enriquecem assim a nossa compreensão. Depois agora de orar, ler e escrever, também temos o compartilhar. Não somente coma o pão da palavra de Deus só para você. É necessário também compartilhar com outros amados irmãos. No livro Caminho a Cristo, página 72, da irmã Ellen White, ela diz assim: quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara de sua palavra, discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas, e assim será até o fim. Então, quando o povo de Deus cresce na graça, estudando a palavra de Deus, então praticamente vai obter mais e mais compreensão clara da palavra de Deus e de quem é Deus realmente. E a lição também aborda também a outra parte da nossa lição, que nós recebemos bênção em dobro quando nós estudamos a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 50, versos 4, é dito aí, Isaías diz que o Senhor me deu uma língua erudita. Ou seja, Deus nos capacita, Deus nos dá poder, Deus nos dá forças para vencermos até a nossa própria natureza pecaminosa. Ele nos reveste com o poder do Santo Espírito. Mas essa bênção em dobro vem somente para aquele que estuda a palavra de Deus diariamente, aquele que se aprofunda na palavra do nosso grandioso Deus. É necessário também a questão da memorização. Porque quanto mais você memorizar os textos bíblicos, mais também você vai fortalecer a tua mente e a sua vida espiritual. Às vezes pode haver aquela questão, mas por que muitos cristãos acabam desistindo do caminho? Quem sabe é aquele que foi batizado no mês passado, mas que neste mês praticamente já não está mais conosco. O que terá acontecido com esse jovem ou com essa pessoa? Muitas das vezes é porque ele negligenciou a vida íntima com Deus, ou seja, ele negligenciou estudar a Bíblia e também a oração. Então aqui nós também podemos aprender uma lição importante. Não basta apenas ir à igreja aos sábados, não basta apenas ir a programas da igreja. É necessário que nós tenhamos um encontro especial com Deus, da qual eu e Deus estejamos aí juntos, conversando. Eu posso aqui contar também a minha experiência nesta parte. Eu praticamente batizei-me em 2017, no dia 26 de maio. Eu ainda não contei meu testemunho no canal, mas um dia vou poder contar. 2017, estamos a falar aí praticamente, fazendo uma contagem aqui, acho 10 anos atrás, ou 9 anos por aí. Então, depois de me batizar, depois de eu ser batizado, bem dizendo, eu comecei assim uma jornada de estudar a Bíblia Sagrada por inteiro. E não só, eu também pegava vários livros trimessários, estamos a falar das lições da escola sabatina, livros como, por exemplo, A Grande Colheita, livros como Tempo de Esperança, livros também como Grande Conflito e vários outros que eu posso não conseguir me lembrar aqui de cor. Mas certo é que eu tive essa vontade de estudar ainda mais e não só estudava, como eu também saía para compartilhar com outros amigos e irmãos que pudessem também entender essa mesma verdade que eu estava assim compreendendo. Então, nós vamos só receber bênção em dobro quando nos dedicarmos a Deus, quando compartilharmos o pão da vida com as outras pessoas. A lição também chama-nos aqui a atenção de que quando nós estudamos a palavra de Deus, ela vai se tornar doce. Quero acreditar que você conhece muitas coisas que são adoçantes. Por exemplo, o mel é a mais conhecida. E quando nós lemos o livro de Salmos 119, versos 103 e 104, aí nesse texto faz comparação da Bíblia, a palavra de Deus, como favo de mel. Quero acreditar que você já comeu mel, ou já provou mel. Ela é doce, né? É doce. Assim também a palavra de Deus, quando ela é estudada, quando ela também é assimilada, então ela vai ficando doce na nossa vida. E não só ela vai ficando doce, como também ela vai transformar o nosso coração. Ela vai curar até as várias feridas que nós temos no nosso coração. Amigo irmão,
Querido amigo e querida irmã, a Bíblia Sagrada é o livro dos livros, da qual eu e você podemos desfrutar e podemos assim obter vários benefícios que, quem sabe, quando nós vamos lá fora, não encontramos. É interessante que o ser humano, ao longo do tempo, ele busca preencher o vazio do seu coração com muitas coisas. Talvez são baladas, assim como falam os brasileiros, talvez são no clube, nas barracas, bebidas, mulheres, cigarros, enfim. A pessoa vai pensando que aquilo aí, né, é vida, é uma adrenalina. É adrenalina naquele momento, mas quando você está sozinho, depois de terminar as festas, depois de terminar a cerveja, você sente esse vazio. Sabe por quê? Porque a cerveja não pode preencher o seu vazio, as mulheres não podem preencher o seu vazio, nenhuma coisa dessa terra pode preencher o seu vazio a não ser a palavra de Deus. E o convite de Deus nesta lição, neste dia, é para que realmente você busque a palavra de Deus com toda a sinceridade e com todo o seu coração. A promessa que Deus diz em Isaías 55:11 será sua, onde ele disse: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Deus enviou a sua palavra a nós, não para que nós pudéssemos arrumar lá no estante, não para que nós pudéssemos deixar lá no quarto, até com poeira, não. A palavra de Deus foi dada para que nós pudéssemos estudar e assim, para cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus que Ele deseja cumprir em nós como seres humanos? A transformação de caráter. Levar-nos à imagem e semelhança dEle. Esse é o maior propósito que Deus tem para com a sua palavra, ao nos dar a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, aqui você soube hoje como estudar a Bíblia Sagrada. Vamos assim fazer uma síntese. Primeiro, nós falamos que temos que ter prioridades. Não saia correndo logo para a rotina da vida, escola, faculdade, não. Reserve realmente um tempo para Deus. Tenha prioridade na sua vida. Também falamos de ter realmente um espaço, um tempo específico, de você passar tempo de qualidade com Deus orando. Faça um estudo profundo. Pegue vários comentários. Pegue várias Bíblias para comparar as versões. Se aprofunda na Bíblia. Escolha talvez um livro que você quer estudar. Talvez de Gênesis. Ou mesmo que ele toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou o Novo Testamento, começando de Mateus. Então, procure reservar um tempo para estudar a Bíblia de forma profunda. E, por fim, falamos aqui agora que quando nós darmos esses passos, colocarmos a Bíblia Sagrada como prioridade, fazer também a oração e também compartilhar com os outros, então, praticamente nós estaremos a receber bênção em dobro e a palavra de Deus será doce como mel. Que Deus possa lhe abençoar. Espero que essa lição fique no seu coração e também no meu coração.